Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 2 até 6 de setembro, já começando aqui o mês, primeira semana do mês de setembro. Comentar aí algo a respeito do fechamento da semana passada, do Bovespa, dólar, DI, Petrobras, Vale, S&P 500, minério, petróleo e também os 5 índices setoriais e a expectativa para essa primeira semana. Lembrando que eu vou produzir uma outra análise falando especificamente só do Ibovespa, com dados estatísticos do mês de setembro, uma análise mais completa de gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, enfim, o que a gente esperar para a nossa bolsa no decorrer de setembro, ainda neste domingão. Então, essa análise aqui em breve já vai estar aqui disponível para todos vocês que são membros do canal e daqui a pouco também, eu digo, no meio da semana, vai ficar de forma pública aqui para quem não é membro do canal. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Deixa eu colocar aqui na tela o índice Bovespa. Então a gente tem o gráfico, né? A gente teve um fechamento de semana ali com alta de 0,29%. O Ibov continua dentro de uma tendência de alta de médio para longo prazo, curto a médio prazo gráfico semanal, médio para longo prazo gráfico mensal. Então continua alinhado aí para cima o Ibov. E olhando aqui para o gráfico semanal, perda de força nas duas últimas semanas, sombra superior nas duas últimas barras, não conseguiu fechar na semana anterior. Enfim, podemos ter correção? Podemos ter aqui alguma correção aqui no índice? Podemos, né? Deixa eu só ajustar aqui que eu estou errando a tecla. Aqui, ó. Podemos ter sim uma correção, ou seja, começar setembro assim para poder ter algo aqui para cima. Historicamente, assim, tende em mês de setembro até às vezes começar um pouco mais em alta, olhando para os últimos 10 anos e ter perda de força no decorrer do mês de setembro. Mas, de maneira geral, eu também não eu ficaria atento se começar o mês assim, de ficar de olho em compra no decorrer do mês. Mas olhando especificamente para essa próxima semana, pelo gráfico diário, o Ibov está dentro de um movimento de queda que respeitou a média. Se começar subindo já a semana assim, ó, eu não esperaria algo tão longo para cima. Quem lembra que eu comentei no radar da semana passada aqui? Escreve aí nos comentários. Ou pode olhar o vídeo anterior. Eu comentei o seguinte: se o Bovespa fizer algo aqui para baixo, gerar um sinal de alta, beleza, cria uma expectativa um pouco mais de subida. Se já começar subindo e superar na máxima histórica, eu não esperaria algo tão relevante para cima. Então isso terminou acontecendo. Eu não sei o que vai realmente, se vai ser relevante ou não, só não esperaria em termos de, não é que não vá subir forte, é que eu não vou pegar uma posição de compra, por exemplo, e jogar um objetivo muito longo, porque, em média, tende a não ir tão longe dentro do que está acontecendo. Agora, se o Ibov vem aqui e faz esse tipo aqui de movimento, ó, vem aqui um pouquinho mais para baixo, depois gera algum sinal mais relevante no meio da semana, aí aumenta ou mesmo nas primeiras semanas do mês de setembro, na segunda para frente, aí aumentaria a probabilidade de ter algo mais relevante para cima. Se ficar também aqui, ó, enrolado aqui durante toda a semana e mais para o fechamento da semana gerar algo mais relevante para cima, aí aumenta também a ter algo um pouco maior para cima no índice Bovespa. Então, lembrando, a gente está dentro aqui no gráfico diário de uma correção ainda de todo esse movimento de subida. Tá? Eu daria até para dizer que a correção começou por aqui assim, ó, já tem ali algo em torno de 7 pregões comparado a 12 aqui. Então tem espaço, né, considerando também esse movimento todo de correção de 13. Então a gente tem aqui uma chance de poder ter um movimento um pouquinho mais lateral ou mesmo de baixo para o índice Bovespa. Superou aqui a máxima, não esperaria algo tão relevante para cima. Quando eu falo relevante, é algo assim, ó, gerar um movimento muito inclinado aí para cima. Mas de maneira geral, essa aqui tenderia até a ter algo maior do que foi essa aqui, porque a correção só foi 2,500. Aqui já é um processo mais lateral depois dessa subida de 12 pregões. Então, já tem um espaço um pouco maior aqui para cima. Só não esperaria algo tão relevante como aconteceu aqui nesse movimento. Seguindo para a gente falar aqui do dólar, o dólar nessa última semana fechou em alta aí de 2,64%. Isso trouxe aqui uma sinalização positiva de voltar a fechar ali acima. Deixa eu só verificar aqui, voltar aqui a questão do ajuste, né? Tirando o ajuste, fechou acima dos 5.610. Olhando até para o gráfico diário aqui, ó, tirando a questão do ajuste. Fechou acima desse nível anterior. Já tinha fechado ali antes
da mudança de contrato ali no dólar. Mas o fato é que a gente tem aqui, em relação ao dólar, um viés de alta. A gente pode falar, no gráfico diário tem um pivô de alta. Para mim, um viés de alta, porque esse pivô de alta ele está dentro de um movimento só de queda. Conseguiu voltar aqui para cima, que é algo positivo. Então, terminou a semana bem, deixando, logicamente, uma sombra bem grande aqui superior, essa sombra aqui. Oscilação abaixo dessa mínima cria uma expectativa de poder ter algo para baixo aqui na moeda americana. Lembrando que daqui para cá a gente teve ali um período de 10 e aqui a gente tem 9 pregões. Então, meio que está quase que batendo no tempo aqui esse movimento com esse aqui, o que abre espaço, vamos dizer assim, estaria maduro para poder iniciar um movimento para baixo. Mas para gerar algo nesse sentido, no decorrer da semana a gente fica atento na perda da mínima da sexta, que foi aqui na faixa dos 5.590, e fechamento ali para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos com nova mínima também seria um sinal um pouco mais relevante para poder ter algo para baixo. Enquanto não fizer isso, enquanto estiver proporcionando nas ações de alta acima dos 5.610, fica mais para se buscar oportunidade de compra, principalmente olhando só para dentro da semana, olhando um pouco mais até para day trade em cima aí do dólar. Seguindo para a gente falar do DI, no DI, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, pronto, já voltei. No DI, temos um ponto de alerta em relação para a nossa bolsa. Por quê? Porque a gente tem normalmente um movimento, quando DI gera uma sinalização para cima, ou seja, está dentro de um cenário mais positivo, a nossa bolsa tende a entrar num contexto mais negativo. Então, lembrando, olhando só para o Ibovespa, a gente ainda poderia ter algum processo de correção da subida das últimas semanas, ou seja, das últimas 4 semanas está dando um indício de enfraquecimento dessa subida, que pode trazer alguma correção, mas não mudança de tendência. Lembrando, para mudar de tendência, o Ibovespa teria que voltar aqui para baixo dos 123.073 para mudar a tendência do gráfico semanal, falando aí de curto para médio prazo. Já no DI, a gente teve aqui uma lateralização, e essa lateralização gerou na semana passada uma alta de 3,62%, criando expectativa aqui para o DI futuro, né? E de poder ter algo maior para cima. Lembrando que ele rompeu essa região e se sustentou bem acima desse patamar, se sustentou bem acima da média e trouxe algo aqui relevante para cima. Então, enquanto não tiver nada contrário ao que aconteceu aqui, a expectativa é mais positiva para cá, o que pode pressionar alguma correção para a nossa bolsa ou dificultar uma alta mais expressiva no decorrer de setembro, se abrir subindo, aí já superando a máxima histórica no início dessa semana, ou seja, no decorrer dessa semana, primeira semana de setembro. No gráfico diário dá para ver justamente, e a tendência de alta que foi retomada, quando a gente tem aqui o rompimento ali para cima, então perde força se voltar para baixo dessa região aqui. Aí seria, opa, isso é algo bom para a nossa bolsa. Se o DI futuro aqui cair para baixo dos 11,65 arredondando, vindo para baixo desse patamar, fechando abaixo dessa região, fechando abaixo, gerando nova mínima, cria uma expectativa mais negativa, mas por enquanto, expectativa, cenário mais positivo para o DI, pela forma que terminou a semana. Lá na Bolsa Americana, a alta na semana foi leve de 0,24%, mas foi uma boa recuperação. Abriu para baixo e reverteu ali para cima, está muito próximo da máxima histórica, em 5.669, máxima histórica, fechou ali em 5.648, então muito próximo de romper a máxima histórica. Quando a gente olha para o gráfico diário, a expectativa é positiva. Por quê? Porque aqui a gente teve um movimento muito relevante de subida. O que normalmente acontece é ou ter uma lateralização ou ter uma queda após um movimento relevante de alta, que anulou a tendência de baixa e lateralizou, respeitou a média e gerou sinal de alta. Então, por enquanto, viés de alta, expectativa de retomada completamente da tendência de alta na superação dos 5.669 para o S&P 500. O que seria mais negativo aqui para um decorrer da semana para o S&P 500 e criando expectativa de poder, por exemplo, vir fechar esse gap de alta é voltar a fechar aí abaixo dos 5.566 e gerar nova mínima, ou seja, essa região já funciona como suporte, aqui funciona como suporte, aqui também. Então é um patamar que a gente vai olhar com carinho, principalmente fechando abaixo desse valor, nova mínima, expectativa de poder vir fechar esse gap de alta, localizado no 5.463. E olhando agora para o barril do petróleo, segue com fraqueza, depois que saiu ali de um triângulo simétrico,
rompeu aqui para baixo o triângulo simétrico, dá para perceber que vem respeitando a média e fechamento próximo da mínima, cria uma expectativa mais negativa de, assim como aconteceu aqui, ó, de invadir mais essa região azul, região toda de suporte aí na faixa 76,50 até a mínima aqui na faixa dos 72,60, algo próximo dessa região. Então, a região inteira de suporte no gráfico diário, olhando para como aconteceu, dá para ver que também pelo gráfico diário está ficando um pouquinho mais travado, mais indefinido, mas está dentro do movimento de baixo. Tentou gerar um sinal de alta, já reverteu, expectativa maior de ter algo maior para baixo aqui no barril do petróleo, que pode pressionar um pouco ali a Petrobras em relação aí a essa semana. Então, por enquanto, viés de baixa para o barril do petróleo, não tem algo tão relevante falando assim, nossa, está com a cara que isso aqui vai romper para cima. Para ter realmente um cenário que muda um pouco mais essa perspectiva negativa, ou seja, de curto prazo, teria que retornar para cima da região de 81,50 a 82 dólares o Brent. E olhando agora para o minério a gente tem uma tendência aqui de baixa, né, se pegar aqui os movimentos mais amplos, só que esse fechamento da semana passada, uma alta aí de 5,12%, fechando acima dessa região aqui, ó, é um sinal positivo. Vem para baixo, já volta para cima e para ali em cima da média. Tem um sinal já de reversão da tendência? Não. Para reverter a tendência, basicamente teria que voltar aqui para cima dos 122 dólares. Mas, de maneira geral, é algo positivo que aconteceu aqui. Tem um desafio em cima da média e ter voltado para cima da região dos 98 dólares é algo bom, e agora essa região volta a funcionar como um nível de apoio ali de possível pressão compradora de 98 a 94 dólares. No gráfico diário, dá para perceber que a gente teve aqui, ó, uma perda de força nessa máxima, nessa região aqui de máxima não, nessa região de fundo anterior, e um pivôzinho de alta na sequência. Então reverteu o topo e agora está lateralizando ali as médias aqui mais laterais, enfim, algo ainda que está aqui para mudar a tendência de baixa do gráfico diário, apesar do viés de alta, ou seja, a tendência de baixa de curto prazo enfraqueceu, mas ainda não reverteu completamente, não mudou a tendência para alta, teria que romper o 105,75 para trazer essa expectativa maior. Enfim, lateralizou um pouco mais aqui, rompeu para cima a máxima da semana anterior, reforça justamente a chance disso acontecer. O viés, então, é mais de alta aí no minério. O que começaria a mudar esse viés de alta é um retorno do preço para baixo dos 98,30 a 98 dólares. Então, algo positivo para as ações da Vale, ou seja, o barril do petróleo não está apoiando tanto ali a Petrobras ou ativos ligados ao petróleo, como PRIO 3 e REC V3, 3R, e aqui já na parte do minério já está apoiando um pouquinho mais de poder ter um processo de recuperação, falando Gerdau, Minas, CSN, então ativos para a gente ficar atento aí no decorrer dessa semana, no sentido de possíveis oportunidades de compra, lateralizou, rompeu para cima, possibilidade de compra de swing trade. Falando aqui agora da Petro e Vale, no gráfico semanal da Petro, dá para perceber que a gente teve uma excelente semana, alta de 6,72%, parou em cima da região de resistência do topo anterior, que vai dos 39,47 até os 39,96, está dentro de um viés de alta, dentro de um cenário mais positivo, de tendência de alta de médio prazo para longo prazo. Gráfico diário também retomou a tendência de alta no início da semana passada. Foi até algo que eu comentei aqui no sentido de que algo que seria mais positivo acontecer, que estava desenhando aqui, ó, essa lateralização estava mais fraca do que foi a subida, então o sinal de alta aqui, ou mesmo pivô de alta, seria das alternativas de buscar alguma oportunidade de compra. Para quem está comprado, dá para manter a compra, deixando o stop abaixo, pelo menos abaixo da mínima da semana passada, abaixo de 37,71, seria uma forma, e a outra forma seria conduzir esse stop para subir mais esse stop depois que tiver algum fechamento acima dessa máxima aqui, ou seja, fechou acima dos 39,86, rompeu a máxima histórica, mas fechou acima dos 39,86, já dá para subir-se a partir de segunda-feira, já daria jogar o stop abaixo da mínima desse candle ou desse candle aqui, ou seja, da sexta-feira ou da quarta-feira seria a alternativa de condução aí para Petro. Agora, no decorrer da semana, apesar do petróleo estar pressionado, o que a gente pode fazer aqui? Se a Petro escorregar um pouquinho mais, testar a linha média e gerar sinal de alta aqui, olharia mais para compra de swing trade. Ou se ela lateralizar também mais
e gerar a entrada lá para quinta-feira, rompimento aqui da máxima, também seria outra alternativa de compra de swing trade. Aqui eu falo uns 2 a 3 candles aqui de lado, que é o tempo da média vai subindo aqui um pouco mais, se aproxima ali do preço para buscar alguma entrada. Ou ela testa aqui, ou o preço lateraliza e a média se aproxima do preço, não necessariamente batendo na média. Na Vale 3, a gente teve ali uma semana boa. Essa semana foi uma semana aí de alta de 3,8% para Vale. Está dentro de um movimento de subida, ou seja, até um pouco mais forte do que foi o sinal de fundo do minério. Mas aqui a gente tem uma expectativa também positiva no sentido de algo semelhante ao que aconteceu no minério. Não tinha ficado ali acima dessa região de fundo anterior. A Vale conseguiu fechar acima, o minério conseguiu fechar acima de um fundo anterior também no gráfico semanal. Aqui a Vale conseguiu fechar acima da média, o minério não. Então a Vale está um pouquinho mais forte ali do que o minério. Então algo positivo que apoia, nesse momento, apoia a operação de compra de prazo mais longo. Para quem entrou comprando mais em cima da região de suporte, segue comprado, pode deixar até para prazo maior, de médio prazo, ou mesmo prazo mais longo, deixar o stop aqui para baixo da região ali dos R$55, estaria mais bem posicionado. Para quem está olhando mais para curto prazo, gráfico diário, eu olharia para compra se esse ativo ou testar a região da média, junto com essa região de gap aqui, e gerar um sinal de fundo, afastado dos R$60, ou ficar aqui de lado, mais um pregão, ou enfim, ou se romper aqui já no próximo pregão essa região aqui dos R$60 e 14 centavos, seria uma alternativa de entrada, tentando pegar um movimento para essa região aqui dos 60, um pouco acima dos R$62, R$62,20 a R$62,30. Então, essa seria uma alternativa de entrada. Se ficar mais tempo de lado aqui, melhor ainda para depois gerar esse rompimento. Ou seja, fez um gap forte alta, lateralizou, que é abaixo aqui desse patamar que mudou a tendência, ou seja, reverteu a tendência ali de baixa, ficou mais um cenário de tendência de alta de curto prazo, apoiando justamente no swing trade operações de compra. Corrigiu aqui, compra mais aqui embaixo, lateralizou, corrigiu no tempo, compra mais no rompimento 60 e 14. Então seria essa alternativa. O que muda esse contexto? Ver a ação voltar a fechar aí abaixo dos 58,40 e gerar nova mínima seria um indício, um rastro mais negativo em relação à atual força por parte dos compradores. Seguindo para a gente falar aqui do setor, primeiramente do setor de consumo. O setor de consumo gerou uma queda de 2,43% na última semana, ainda dentro de um contexto mais positivo, de um zigue-zague aqui ascendente. E aqui nós temos região de suporte. Então aqui seria um ponto onde pode parar de cair e começar a subir, reverter, por exemplo, esse topo que gerou na semana passada. Para isso, teria que romper os 3.032 pontos. Oscilou abaixo da mínima da semana passada, 2.902, cria uma expectativa maior de vir a buscar a média ou até mesmo uma região de topo mais aqui para baixo. Ou seja, uma região de 2.867 ou 870 até 2.840. Então seria a região de suporte principal aqui dentro desse setor. O que dá para ficar atento? Para buscar oportunidade de compra. Onde? Buscar uma oportunidade de compra. Em que ponto, né? Vindo aqui mais para baixo, deixa eu só ajustar aqui. Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, batendo em cima da região de suporte, que eu já comentei, média lá do prazo maior, do semanal, topo aqui anterior, e aí gerando sinal de alta aqui, apoiaria mais compra dentro do setor. Então é algo que dá para ficar atento aí no decorrer da próxima semana no setor de consumo. Ou, se abrir também subindo aqui, dá para olhar para dentro do setor, qual ativo que está gerando sinal de alta antecipado, ou seja, antes do setor de consumo, quem está gerando sinal de fundo em cima de um nível de suporte e a favor da tendência aí do gráfico semanal principalmente. Então é o que a gente pode justamente buscar em cima aí dentro do setor de consumo. Olhando aqui para o setor de energia, no gráfico semanal, dá para perceber também que tivemos um sinal de topo, uma queda de 1,49%, mas foi mais fraco do que o topo do consumo, porque aqui, primeiro, não fechou abaixo da mínima da semana passada. Segundo, fechou acima da antiga resistência, bateu agora como suporte e pelo menos ficou acima dos 92.648 pontos. Dessa forma, o que a gente pode ficar atento aí na próxima semana é justamente de poder reverter esse topo aqui que foi gerado, a tendência é de alta pelo gráfico semanal, e dentro do setor de energia,
olhar também para quem estiver gerando sinal de fundo aqui, como pode acontecer já no início desse pregão aí de segunda-feira, 92 superar 92.917, foi a máxima de sexta não, de quinta, seria mais representativa essa superação. Até mesmo essa aqui, ó, de 93.023 seria ainda mais representativo. Pegar o gráfico de 105 minutos fica um pouquinho mais fácil de entender porque ela é representativa, porque ela quebra uma estrutura de baixa no gráfico de 105 minutos. Então isso aqui seria mais representativa, a superação dos 93.023, gerando a expectativa de subida e podendo apoiar justamente a operação de compra dentro do setor de swing trade. Ficar atento aí, o stop ficaria aqui embaixo. Não estou falando do índice em si, é olhar para ativos que têm um cenário gráfico parecido com o que está acontecendo aqui na representação média dos ativos do setor de energia que a gente vê pelo IEX. No setor financeiro, a gente teve uma queda de 0,16%, mas nem perdeu a mínima da semana passada. Então, considerando que a gente viu, o ICOM fechou abaixo da mínima da semana passada, gerando sinal de topo, está em tendência de alta. IEX oscilou abaixo da mínima semana passada, mas não fechou abaixo, gerou um sinal de topo, uma tendência de alta, gráfico semanal. Setor financeiro, a tendência é de alta e era o setor mais forte em termos do tamanho do movimento que foi gerado. Continua sendo mais forte porque nem perdeu a mínima da semana passada. Então são as comparações que a gente vai fazendo para ter justamente essa perspectiva de quem está mais forte nesse momento ainda continua sendo o setor financeiro. Significa dizer que ele vai continuar subindo? Não necessariamente, mas daria uma prioridade aí no sentido de, se ocorrer oportunidade dentro do setor, seja testando suporte ou gerando fundo a partir da próxima semana, ou seja, até o mesmo pivô de alta, ficou aqui lateralizado em cima da média, que é o gráfico diário. Rompeu, possibilidade de compra, então olharia para ativos que estão fazendo algo parecido, ou seja, depois de um longo movimento desse de subida, ou faz uma correção até um pouquinho maior, buscando níveis de retração do Fibonacci, ou a gente tem uma lateralização lá próxima do topo, mas que aumenta a probabilidade de, ou uma correção após uma correção no preço, ou uma correção no tempo, a probabilidade maior seria de romper essa máxima aqui. Então, a gente fica atento aí no sentido de buscar oportunidade também de compra dentro desse setor após alguma dessas sinalizações que acabei de mencionar. Então, comparando com os dois primeiros, o setor de financeiro é o mais forte, o de energia vem como segundo, considerando os últimos movimentos das últimas semanas. O de energia vem em segundo, de consumo em terceiro. Todos eles dentro da tendência de alta pelo gráfico semanal. E aqui no setor de materiais, a tendência no gráfico semanal não é de alta. É uma tendência um pouquinho mais indefinida, mas mantendo seu contexto de topo descendente, uma oscilação levemente abaixo. A gente pode dizer que tem dois fundos no mesmo nível do fundo anterior, no mesmo nível de preço. E aqui agora, depois de um grande candle de alta que fecha acima da média, um candle de definição, a expectativa do próximo pregão ser isso aqui, apesar de estar em cima da linha de tendência de baixa. E média móvel de prazo maior, que é a média lá do gráfico mensal, dá um zoom aqui mais, ó, a média exponencial de 10 períodos, representada aqui no prazo menor, por uma média móvel exponencial de 40 períodos. Então a gente tem aqui um momento importante dentro do setor. Dá para olhar com carinho no setor de materiais. Lembra o que está acontecendo no minério? Lateralização que eu comentei aqui, ó, de poder lateralizar um pouco mais e romper para cima, que até falei assim, ó, se ficar atento dentro do setor, se fizer algo parecido, buscar entrada. Comentei também na Vale 3, comentei aqui na Vale 3, de também ficar atento justamente, lateralizou, rompeu, possibilidade de arriscar a compra. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas é a alternativa que teria de buscar entrada. Ou veio aqui embaixo, gerou sinal de alta, buscar entrada. Então, voltando para o setor de materiais, olha só no gráfico diário o que está acontecendo. O semanal está assim, só olhando para o semanal, a expectativa do que acontece em média, grande candle de alta, candle de definição, ou em definição uma correção do grande candle de alta, fica a expectativa do próximo candle, ou seja, da próxima semana ser uma semana de alta dentro do setor de materiais. Pode acontecer o contrário? Lógico que pode, até porque as médias ainda estão alinhadas para baixo, de menor periodicidade, não é que ela está assim para baixo, tá? Só ela está abaixo da de maior periodicidade. Então a gente tem um bom desafio ainda pela frente. Linha de tendência de baixo, tem desafio importante, não está em tendência de alta ainda. Mas, olhando para o que está acontecendo no gráfico diário, fica a expectativa de fazer isso aqui. Então, é bom ficar atento em Vale, em Gerdau, CSN, os Minas. Se os ativos estiverem fazendo algo parecido, a Vale está fazendo algo parecido,
romper para cima, possibilidade de arriscar compra de swing trade dentro do setor. E olhando para o setor aqui imobiliário, esse, assim como aconteceu no IEX, oscilou abaixo da mínima da semana passada, confirmou o sinal de topo, fechou até um pouco pior do que IEX. Se fosse botar ordem, financeiro mais forte, materiais também ali, só pegando as últimas semanas, também está numa expectativa positiva do que está acontecendo no gráfico diário. Depois vem ali os setores que geraram esse topo aí, IEX, depois IMOB e depois ICOM. Então, os setores que precisam reverter esse topo, mas dá para ficar atento também para buscar oportunidades de compra, visto que também é um setor que já superou. O setor que está para superar a linha de tendência de baixa é o setor de materiais. Tá? Aqui a gente já teve isso acontecendo, então olhar para média, topo anterior, gerou sinal de alta, seja nessa primeira semana, nas próximas semanas do mês de setembro, tende a trazer oportunidade ainda de compra. Então, eu olharia para o mercado mais para compra. Poxa, Dalton, mas o diário do setor imobiliário perdeu ali a tendência de alta após romper isso aqui. Mas não vejo algo tão relevante no primeiro momento. Dá a impressão que tudo isso aqui subiu e isso aqui é um processo inteiro de correção. Ainda, se eu botar no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouquinho mais compreensível o que eu quero dizer, que é isso aqui, foi toda essa subida, e isso aqui é um processo de correção dessa subida, que tem isso aqui como suporte, ou mesmo uma região aqui, na faixa, deixa eu colocar aqui, pegar um Fibonacci, uma região aqui de suporte, seja no 38,2% ou no 50% aqui batendo nesse topo anterior. Enfim, chegou aqui, gerou sinal de alta no decorrer da semana, possibilidade também de olhar para a compra dentro do setor. Aí teria que olhar para CIRI 3, olhar para CURI 3, DIR 3, MRV 3 seria a minha última escolha, que eu já venho comentando com vocês. Não significa dizer que ela não vai subir, mas os outros ativos têm um contexto mais positivo do que MRV3. Então, de maneira geral, temos, por enquanto, 3 topos aqui dentro dos setores, criando expectativa de poder ter algo para baixo. Setor de materiais gera uma expectativa um pouquinho maior de poder ter algo para baixo, se oscilar abaixo da mínima na semana passada, isso geraria uma expectativa um pouco mais negativa. Mas, enfim, olharia para a compra no rompimento das duas máximas anteriores, ou seja, saída da congestão do gráfico diário. Setor de energia também, o setor de financeiro também lateralizou mais e gerou sinal de superação dessas máximas, que possibilidade de arriscar a compra, mas sem exigir tanto para cima no primeiro momento, dentro do que abordei aqui com vocês nesse radar da semana. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma essa leitura geral, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado, dos setores da economia, de petróleo, minério, Petro, Vale, Bovespa, dólar, DI, enfim. Escreve aqui embaixo se foi útil ou não, gostou, e também compartilha aí se você gosta desse tipo de análise, para que eu possa continuar aqui produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado, até a próxima e uma excelente semana, um excelente início de mês de setembro a todos vocês.